Fala, jovens de todas as idades, tudo bem? No vídeo de hoje vamos descobrir se a gente vai conseguir comprar um carro 0 km com um salário mínimo que vai vir agora em 2025 no valor de R$ 1.502. E também vai ter uma lista 10 dos carros que são vendidos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Quantos salários mínimos é necessário para comprar um carro aqui e um carro lá? Então, bora comigo no vídeo! Então, só para completar mais a informação aí da introdução, o governo atual quer aumentar o salário mínimo de 1.412 para R$ 1.502, mas não está nada confirmado. Isso é uma previsão ainda. Mas em cima desse valor é que faremos os cálculos de poder de compra dos veículos aqui do Brasil comparado aos mesmos veículos lá dos Estados Unidos. Então, bora pro vídeo! Então é isso aí, conforme já falei para vocês, vai ter um novo salário mínimo aí em 2025 no valor de R$ 1.502. E com esse novo salário, será que a gente vai conseguir chegar mais perto do poder de compra aí dos americanos? Por isso que a gente vai fazer essa listagem aí de 10 carros que são vendidos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para ver quantos salários mínimos mais ou menos é necessário para comprar aqui e lá. Lembrando que os Estados Unidos não tem um salário mínimo pré-definido, né? O salário mínimo deles é mais ou menos por hora, que gira em torno aí de $7,50, mas em cada estado também tem suas regras, enfim. Mais ou menos um salário médio mínimo do americano gira em torno de $1.600. Então, em cima disso é que serão feitos os cálculos. E os valores de referência também sobre os veículos, tanto daqui quanto de lá, entre fevereiro e março desse ano de 2024, tá bom? Mas isso é só para ter uma referência, para a gente poder fazer esse estudo, fazer esse cálculo e a gente identificar o quanto o poder de compra do brasileiro vai aumentar com esse salário novo mínimo aí que vai vir em 2025. Só lembrando também que foi escolhido aí os carros, entre aspas, mais populares, tá? Então, para eles lá é bem popular, para nós já não é tanto porque o custo é alto. Então o primeiro da lista é o Nissan Versa, que lá custa $16.130 e para nós aqui custa em média $108 mil. Ou seja, lá com 10 salários mínimos mais ou menos você compra um Nissan Versa. Aqui no Brasil você precisa de 72 salários mínimos para comprar o mesmo veículo. O nosso segundo carro da lista é o Nissan Kicks, que lá nos Estados Unidos custa $21 mil e aqui no Brasil custam $113 mil. Lá nos Estados Unidos, o cidadão precisa aí desembolsar 13 salários mínimo. E aqui no Brasil, ele precisa desembolsar 75 salários mínimo. Olha só a diferença. O nosso terceiro carro da lista é o Ford Maverick, que lá nos Estados Unidos custa $23.400. E aqui no Brasil custa $225 mil. Ou seja, lá nos Estados Unidos o cidadão vai precisar desembolsar 15 salários mínimo para comprar ele. Aqui no Brasil ele vai precisar de 150 salários mínimo para comprar esse mesmo veículo. O nosso quarto carro da lista seria o Corolla Cross, que lá nos Estados Unidos custa $23.610 e aqui no Brasil custa $163 mil. Ou seja, o cidadão americano vai precisar desembolsar 15 salários mínimo e o cidadão brasileiro vai precisar desembolsar 108 salários mínimos. Lembrando também que os carros, claro, eles têm alguma diferença, os montados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas são poucas as diferenças. Eu procurei escolher o mínimo de diferença possível, porque às vezes o carro americano tem um pouquinho mais de equipamento, mas por incrível que pareça, o brasileiro também. E nessa questão específica do Corolla Cross, principalmente dele, a gente sabe que aqui no Brasil ele foi, entre aspas, meio depenado, né? O escape dele é de uma qualidade duvidosa, a suspensão traseira que vem diferente também do americano, dentre outros detalhes de acabamento, que eles diminuíram bastante a qualidade para chegar até o nosso Brasilzão. Mas antes de ir para o próximo carro da nossa lista, deixem aí nos comentários para ver se vocês concordam com o aumento do salário mínimo, se esse aumento foi relevante ou não. Ou melhor, qual seria também o valor que você acha que deveria ser o salário mínimo aqui no Brasil. Lembrando que não vale fazer a conversão, né? Por quê? Se você converter um valor em dólar aqui para o Brasil, ainda tem os impostos, ainda tem várias coisas que precisam ser incluídas. Então a conversão não vale.
Por isso que a gente está fazendo um comparativo aqui entre o salário mínimo. O que o salário mínimo aqui do Brasil permite você comprar e o que o salário mínimo lá dos Estados Unidos permite você comprar. Que daí essa comparação é mais justa. E sem mais delongas, bora pro próximo carro da lista. E o nosso próximo carro da lista é o Volkswagen Taos. O valor desse carro lá nos Estados Unidos é 24 mil dólares e o valor aqui no Brasil são 187 mil reais. Ou seja, lá nos Estados Unidos, o cidadão americano vai gastar em média 15 salários mínimos para comprar uma Taos. Aqui no Brasil, ele vai gastar em média 124 salários. O nosso próximo carro da lista é uma queridinha aqui dos brasileiros, que seria a Renegade, que lá nos Estados Unidos ela está 28.445 mil dólares. E aqui no Brasil, em média, 140 mil reais uma do mesmo modelo. Lá nos Estados Unidos serão gastos mais ou menos 18 salários mínimos para adquirir ela. E aqui no Brasil, 93 salários. Você é louco, a diferença é muito grande. O nosso próximo carro seria o Eclipse Cross. O Eclipse Cross custa 26.345 dólares lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele custa 170 mil reais. Ou seja, lá nos Estados Unidos, o cidadão americano vai desembolsar em média 18 salários para comprar ele. Aqui no Brasil, ele vai desembolsar 113 salários. O nosso próximo carro da lista é o Chevrolet Equinox, que lá nos Estados Unidos custa 26.600 dólares e aqui no Brasil 219 mil reais. Ou seja, lá nos Estados Unidos 17 salários compra ele. Aqui no Brasil 146 salários. Próximo carro da lista é o Jeep Compass, 28.400 dólares lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil 181 mil reais. Nos Estados Unidos custa 18 salários e aqui no Brasil ele custa 121 salários. E o último carro da nossa lista eu deixei como uma cereja do bolo, um carro bem mais caro do que esses que eu estava apresentando para vocês. Seria o Mustang Mach-1, que nos Estados Unidos ele custa em média 57 mil dólares e aqui no Brasil 570 mil reais. Ou seja, lá o americano vai gastar uns 35 salários para comprar ele. Aqui no Brasil, 377 salários mínimos. É um absurdo. Olha a diferença do poder de compra do americano para o poder de compra do brasileiro. Então, para finalizar esse vídeo, tem uma observação última aí para fazer para vocês, que seria: tem muitos economistas que falam que carro nos Estados Unidos é bem de consumo, né? E querem implementar isso também no Brasil. Mas pelos preços que são praticados aqui, não dá para dizer que um carro é um bem de consumo, não é mesmo? Um carro seria um bem material, um ativo e não um passivo. Ele poderia ser um passivo pelo custo de manutenção, de imposto e tal, mas ele é tão caro que eu acredito que possa ser considerado como um ativo. Qual é a opinião de vocês? Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Se curtiram aí, deixem o seu like, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo!